Se você achava aí já que eu tinha algum tipo de confiança exacerbada ao extremo assim, você vai ver agora que eu tenho 4 notícias excelentes para compartilhar com vocês aqui. É de verdade mesmo. Então sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Vamos falar desse São Paulo aí, depois de uma vitória quebrando um tabu contra a Ponte Preta. Nós temos aí reforço na área dito pelo próprio Rogério Ceni, que estão ligados no mercado. Tem o caso Luciano, tem o caso Nicão, tem os casos aí de Igor Vinícius, Gabriel Sara. Quero trocar uma ideia com vocês e também sobre a classificação do Campeonato Paulista, beleza? Quero lembrar então que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball, que é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. OneFootball, ali você coloca o seu time de coração, São Paulo Futebol Clube, no meu caso, tica ali o São Paulo e você é atualizado por absolutamente todas as notícias do São Paulo Futebol Clube, mercado, classificação, tudo que é atualização. E no OneFootball você acompanha ali a Bundesliga, o campeonato alemão, que é um campeonato absolutamente equilibrado. É dali que saem basicamente todo ano os finalistas de Champions League. Vocês sabem que a Bundesliga é campeonato top de linha de primeira. Vai ver Lewandowski, vai ver Haaland. Tem também agora uma novidade, que além de ter o campeonato da Irlanda do Norte, o campeonato polonês, você tem agora o campeonato japonês também, que você pode acompanhar. Um campeonato bem equilibrado, um campeonato muito sério, para dizer a verdade. Então acompanhe lá pelo OneFootball, beleza? Além disso, o Champions League volta amanhã e você já fica por dentro de tudo. Fechou? Valeu, OneFootball! Primeiro link da descrição, comentário fixado, você baixa o OneFootball lá e seja feliz. Bom, galera, então o negócio é o seguinte, então. Vamos trocar a ideia do São Paulo Futebol Clube, que ganha da Ponte Preta. E foi importante demais, novamente, nós termos um técnico, né, que dá entrevistas coletivas tão elucidativas e tão boas, tão conclusivas, pra você pensar assim, eu tenho um técnico. Só pra dar um exemplo rápido, o Miranda virou reserva do Diego Costa. Em qualquer circunstância da humanidade, o técnico teria que ser desligado e ser falado. Como é que o Miranda virou reserva do Diego Costa? Acabou, né? Aí o Rogério Ceni fala, o Miranda até hoje pra mim, no 1 a 1, 1 contra 1, ele é o melhor zagueiro do Brasil, só que eu fico 70%, 80% do jogo com a posse de bola contra alguns adversários, como o caso da Ponte Preta. Portanto, eu preciso da juventude do Diego Costa para sair o jogo, para correr. E aí foi o que aconteceu. O Diego Costa conseguiu fazer o jogo andar um pouco mais, melhor que o Reinaldo, por exemplo. Então o Rogério Ceni tem se mostrado um cara bem seguro de algumas convicções e o resultado está aparecendo finalmente. Uma coisa que eu considero uma das notícias mais maravilhosas que pode ter, e é a primeira que eu já vou colocar aqui agora, é o seguinte: o Rogério Ceni alertou que ele está fazendo rodízio agora porque ele precisa do time inteiro para o Campeonato Brasileiro. E isso aí você tem que ser muito corajoso para fazer, porque qualquer ser humano em sã consciência não coloca o São Paulo como um time apto a brigar o Campeonato Brasileiro de igual para igual com todos. Só que o São Paulo não briga de igual para igual, meu amigo. O São Paulo tem o Fluminense na Libertadores, ele tem o Red Bull Bragantino na Libertadores, ele tem o Corinthians na Libertadores, tem o Palmeiras, tem o Atlético e tem o Flamengo. Tem o América Mineiro na Libertadores, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. Tem o Atlético do Paraná. Então o São Paulo agora, ele entra num Brasileirão como o Corinthians entrou em 2017, como o São Paulo entrou com o Diniz, conseguiu liderar ali. Por quê? Porque você não está jogando a Libertadores. Quando começar a Libertadores e os principais times começarem a revezar elenco, é o momento do São Paulo conseguir fazer resultados e abrir uma largada ali nas 38 rodadas, pelo menos umas 10 primeiras. Se você consegue uma estilingada longa, consegue abrir o resultado, fazer um resultado em campo, para que outros times tenham que correr atrás de você e você conseguir abrir alguns pontos, é o segredo para ganhar esse Campeonato Brasileiro. E o Rogério Ceni, com coragem, com decência, com hombridade, sabendo o tamanho do time que ele dirige, que ele comanda, ele já alertou ali que a ideia é jogar o Brasileiro, sim. Então pra mim isso é uma notícia que me traz uma revigorada, sabe? Eu fico feliz, porque não é... não, esse ano aqui vai ser pior que o ano passado. Vamos ganhar algumas partidas. Vamos pegar tentar ficar entre os 6 ali, não pegar o pódio, nem a pole position. Sabe aqueles discursos de Rubinho Barrichello, discurso de time pequeno? Vamos somar alguns pontinhos. Nada disso. Agora é para ir brigar o título brasileiro e eu acho que o São Paulo tá muito correto sobre isso.
Antes de entrar no fator aí dos reforços do São Paulo que estão chegando, eu quero falar sobre esse Campeonato Paulista que muita gente dizia que o São Paulo ia cair. O São Paulo tá brigando a liderança da chave e tem um jogo a menos. Então o São Paulo vai para esse mata-mata do Campeonato Paulista, você pode ficar seguro disso, pode ter certeza, e o São Paulo entra ao lado do Palmeiras, do Corinthians e do Santos e do Red Bull como favorito, sim, porque o São Paulo é time gigante, é um time que está em construção ainda, mas ele tem totais condições de ir brigar, ter um fazedor de gols que é o Caleri, que surge de novo aí, um cara que o São Paulino pode confiar e tá se mostrando o melhor disparado ali do ataque do São Paulo. Então é reconfortante, né? É você saber que você não tá sozinho nessa luta. Parabéns ao São Paulo, apesar da vitória ser contra o Santo André Reserva, ser contra uma Ponte Preta que tem um elenco com Luca, com Wesley. Parabéns, os resultados aparecendo são importantíssimos. O Rogério alertou para jogadores como Éder, como Gabriel Sara, fez inúmeros elogios, e eu ainda não confio direito no Éder, no Gabriel Sara, não tô vendo essa bola que o Rogério vê. Ele fala de um futebol muito importante do Gabriel Sara na recomposição e tal. Acho que o São Paulo precisa menos do Gabriel Sara do que o Rogério Ceni e o Crespin acreditam. Gabriel Sara foi coroado com um gol no último jogo que foi importantíssimo, mas eu ainda acredito, isso para mim é um ponto negativo do São Paulo, eu acredito que o meia tem que jogar futebol. Apesar dele ter que marcar, ter que compor e tal, para mim o meia tem que jogar futebol. Para mim, quando o Patrick voltar, ele tem que ser titular na frente do Gabriel Sara. Ele não vai ser, tá? Mas para mim deveria ser sim, porque eu acho que o Gabriel Sara fica devendo enquanto futebol, apesar dessas recomposições. Se o Rogério Ceni falar que ele joga 80% de posse de bola, com a posse da bola, portanto não precisa do Miranda, portanto ele pode jogar sem um volante, porque o primeiro volante, porque o Luan tá machucado. Então por que o Gabriel Sara é tão importante assim se a posse de bola é sempre sua? Acho que qualquer meia que conseguir voltar um pouquinho ali já consegue ajudar, ou tanto que o Sara ajuda marcando e pode ser melhor no ataque. Mas esse vídeo é pra falar de coisa boa e não pra falar de coisa ruim. O São Paulo ele tem o Luciano e o Nicão voltando agora. O Nicão não de contusão, mas no ritmo, conversou com o Rogério Ceni e já alertou ali: Rogerião, eu tô preparado aqui, tô animado, já quero jogar e tal. O Nicão em campo não mostrou absolutamente nada ainda, mas o Nicão é um jogador importante pro futuro do São Paulo, e o São Paulo daqui a pouquinho já que começa a pegar esses mata-matas do Paulista, e aí vai ser o momento de separar os homens dos meninos. Será o momento de você colocar o Nicão ali, colocar o Luciano, o Rigoni, Caleri, quem que vai jogar melhor nesse time do São Paulo e ser competitivo. O fato é que o Caleri é um cara competitivo. O Nicão é um cara competitivo. O Luciano é um cara absolutamente competitivo. O Rigoni, tô na dúvida com ele ainda. O Gabriel Sara também. O Rigoni eu acho que precisa melhorar muito esse futebolzinho dele, tá muito ruim. Mas tudo bem, teve um outro fator positivo que foi o jogo de Igor Vinícius. Ponto negativaço pra mim pro Reinaldo, horroroso. E o Igor Vinícius deu a volta por cima e conseguiu fazer uma boa partida, sim. Tem uma versatilidade, se precisa do Rafinha, do Igor Vinícius. Tem dois jogadores que na medida do possível podem ser importantes. O Rogério Ceni na sua entrevista coletiva faz um alerta importantíssimo para reforço pro São Paulo. Ele fala que o São Paulo está sim de olho no mercado para ter um ponta nesse time ainda. Então aquelas expectativas nossas de Caio, de Marquinhos, que já tem ganhado força nesse time do São Paulo, eles ainda talvez fiquem ainda sendo esses protagonistas pro ano que vem, porque o São Paulo tem Nicão, tem o Luciano, tem o Rigoni que cai mais pela direita, e ele tem esse jogador que o São Paulo está de olho na ponta esquerda. O fato do São Paulo chegar a público numa coletiva de imprensa com tantas perguntas, com tanta sinceridade. O Rogério Ceni, se não tivesse ganhado os jogos, ele teria cometido aquele famoso sincericídio, sabe? Reclamou da diretoria, reclamou do departamento médico, reclamou da piscina, e aí o São Paulo perde, iam colocar a culpa nele porque os reforços chegaram, mas ele ganhou 2 jogos. Então essas vitórias foram importantes para não ser um sincericídio e ser assim, ó, torcedor são paulino começa a fechar com o Rogério Ceni. Isso é muito importante. E esse mesmo Rogério Ceni alerta que o São Paulo está de olho no mercado do futebol para ter esse ponta. Eu fiquei tentando pensar quem seria esse ponta, né? Uma vez que Douglas Costa, Soteldo, esses caras todos já se acomodaram em alguns times por aí.
E nós tivemos muitos jogadores que nós pensamos inúmeras vezes, como foi o caso, por exemplo, do Ferreirinha. Cebolinha eu não cheguei a pensar, pelos valores são negócio de outro planeta. O Ferreirinha pensei muito, porque o Ferreirinha é um cara que foi rebaixado ali no Grêmio, então poderia ser o Ferreirinha. Pensei no Marinho, em alguma oportunidade o Marinho fechou com o Santos. Então Marinho descartado, Douglas Costa e Soteldo descartados. Você pensa, por exemplo, no Ferreirinha, os valores são altos, mas pode ter aí uma oportunidade de troca, uma oportunidade de mercado. Tô chutando o Ferreirinha aqui porque eu não tenho esse nome ainda. Ninguém tem aparentemente, mas o Rogério Ceni alertou que esse cara está com oportunidade. Tem um nome aí que surge, que ele pode ser o nome da vez, que chama-se Romarinho, o cara do Fortaleza. O São Paulo realmente pode ter interesse no Romarinho e eu vou apurar a informação para trazer para vocês aqui bem quentinha, bem daorinha, beleza? Então o vídeo de hoje foi isso. Comemore, São Paulinos. Eu falei isso no último jogo, teve cara que ficou bravo. Comemorar o quê? Ganhamos ali o gol do Marquinhos. Comemore, São Paulino, o Amaré tá virando. Um abraço, até a próxima. Valeu!